Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu vim falar sobre os modos de transferência de calor. A gente fala que são três modos: a condução, a convecção e a radiação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A condução é a transferência de calor que ocorre em meio estacionário, e esse meio pode ser um sólido ou um fluido. Essa transferência de calor ela ocorre das partículas mais energéticas para aquelas de menor energia. Como é que funciona isso? Nesse exemplo, está mostrando aqui uma barra, está sendo aquecida de um lado, e aí o que vai acontecer? Essas moléculas mais próximas aqui, elas vão receber mais calor, ou seja, a temperatura delas vai ficar mais alta, elas vão ter mais energia. Então, essas partículas, qualquer partícula, né, quando qualquer partícula está em movimento, então ela começa a vibrar e uma partícula se choca com a outra. E nesse choque elas transferem energia daquelas que têm maior energia, ou seja, maior temperatura, para aquelas que têm menor energia, ou seja, menor temperatura. Então o resultado líquido é que o calor ele é transferido daquelas de maior temperatura para aquelas partículas de menor temperatura. Para o mesmo material, o que a gente observa? Que a condução para esse material na fase sólida é maior do que na fase líquida, que é maior do que na fase gasosa. Por que isso acontece? Os sólidos, nos sólidos, as moléculas estão mais próximas. Então, quando elas estão se movimentando, a chance delas encontrarem uma outra partícula aumenta muito. Então, há maior transferência de energia. Então, por isso, a condutividade do sólido é maior do que no líquido, que é maior do que no gás. Para materiais diferentes, isso não é uma regra. Aí eu posso ter materiais sólidos que têm menor condutividade de um líquido, por exemplo. Tá? Então, isso vai depender da estrutura, da composição dessa matéria. Mas para o mesmo material, a condução no sólido é maior do que no líquido, que é maior do que no gás. A convecção é a transferência de calor que ocorre entre uma superfície e um fluido em movimento se eles estiverem em temperaturas diferentes. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma placa aquecida e eu quero tirar calor dessa placa. Eu faço, eu ligo o ventilador e crio, né, ou gero um movimento, um escoamento desse fluido, e aí, se eles estiverem em temperaturas diferentes, eu consigo tirar uma quantidade maior de calor dessa superfície. A gente fala que a convecção ela é a soma de dois fenômenos, a condução e a advecção. Condução no sentido de que há uma transferência de calor de qualquer jeito entre as moléculas pelo fato de elas estarem em movimento. Então, sempre vai acontecer isso. A substância parada ou um fluido em movimento. Então, sempre vai haver, sempre que houver diferente temperatura, né, vai haver a transferência de calor por condução. Mas o fato do fluido estar em movimento propicia uma intensificação dessa transferência de calor. Por quê? Então, vamos imaginar aqui, nessa primeira figura, que eu tenho uma superfície, ela está aquecida e o meu fluido aqui está parado. Então, o meu fluido vai aquecer as moléculas próximas dela e esse calor vai sendo transferido para as moléculas superiores. Se esse fluido estivesse em movimento, que é esse caso aqui, o que ia acontecer? Essa molécula aquecida ela vai se deslocar para o lado de cá e vai vir da esquerda uma molécula que está a uma temperatura mais baixa. Então, o gradiente de temperatura nessa condição aqui, que o fluido está em movimento, é maior do que o gradiente de temperatura quando o fluido está parado. E se a força motriz, né, para haver a transferência de calor é justamente essa diferença de temperatura, a gente percebe que quanto maior a diferença de temperatura, maior a taxa de calor. Então, esse aumento da transferência de calor que existe pelo fato do fluido estar em movimento é o que a gente chama de advecção. Então, a convecção é, na verdade, a soma da condução com a advecção. E dependendo da maneira com que esse escoamento é gerado, a gente classifica a convecção forçada, natural ou mista. A convecção forçada, ela ocorre quando a gente força um escoamento por meio de uma bomba, um ventilador ou mesmo pelo movimento relativo entre na superfície e um fluido. Então, o escoamento é chamado de forçado. Mas eu posso gerar esse escoamento de uma maneira diferente, quando eu tenho gradientes de densidade causados por gradientes de temperatura. Então, aqui, ó, eu tenho uma superfície vertical e ela é aquecida, então ela vai aquecer o fluido ao redor dela. Esse fluido ele vai ter maior temperatura, menor densidade. Então, ele vai subir, ele fica mais leve e ele sobe. Então, eu tenho geração de um escoamento em função dessas forças de empuxo. Então, nesse caso, a gente chama de convecção natural.
Pode ser que essa transferência de calor ela não seja suficiente para o nosso propósito. Então, por exemplo, quando eu tenho placa de circuito impresso, eu preciso resfriar isso daí. Então, simplesmente a convecção natural não seria suficiente. Então, o que eu faço? Eu coloco um ventilador aqui embaixo, e aí eu tenho a convecção mista, que é a natural mais a forçada. A gente tem também a radiação. A radiação é a energia emitida na forma de ondas eletromagnéticas por uma superfície a uma temperatura não nula. Então, qualquer substância, ela vai emitir energia na forma de ondas eletromagnéticas. No caso, ela não exige um meio para ser transferido. Então, por exemplo, a condução é a transferência de calor em um meio estacionário, então exige a presença de um meio. A convecção é a transferência de calor entre uma superfície e um fluido em movimento, então também exige a presença do meio. Mas a radiação ela não exige um meio para ser transferida. As ondas eletromagnéticas elas são transferidas, inclusive no vácuo. E ela é usualmente distribuída sobre uma faixa de comprimentos de onda. Então, a temperaturas mais elevadas estão associadas a ondas eletromagnéticas emitidas em baixos comprimentos de onda. Mas o que importa para nós, na verdade, não é simplesmente a radiação emitida. Se eu tenho duas superfícies que estão a temperaturas diferentes, o que importa é a troca líquida de radiação entre elas. E é isso que é importante nos cálculos de transferência de calor. Bom, era isso um panorama bem rápido, sobre esses modos de transferência de calor. Obrigada a todos pela atenção.